Bom, muito boa tarde a todas e todos. Estamos começando aqui o nosso terceiro encontro do curso de formação de lideranças para políticas estudantis. Tá? No primeiro encontro, tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho sobre o que é política, algumas ideologias, né, de direita, de esquerda, de centro, a diferença entre políticas e políticos, o que é uma campanha eleitoral, o que é um programa, né, de governo. No segundo encontro, tivemos a oportunidade de entender um pouco melhor como funciona cada um dos poderes da nossa República. O que é o poder executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário, como eles se separam e convivem harmonicamente. O professor Leonardo teve a oportunidade aqui de falar um pouco sobre isso para a gente. E, é claro, como cada um dos poderes da República se utilizam de um sistema de freios e contrapesos para poder fiscalizar o outro poder sem interferir na sua função típica. Tá? Então, dado todo esse panorama, esse contexto que nós discutimos anteriormente, tá? Sobre política, sobre separação de poderes, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho, discutir aqui com a professora Josineide, né, o que é o marketing político, ou seja, como é que a política se manifesta no seio social, se prolifera, como aprendemos a conviver com ela e, é claro, como utilizamos principalmente as redes sociais nos dias de hoje, tá, para poder fazer política. Então, assim, a gente deve pensar, inicialmente, que essa arte aí de fazer e de pensar a política não se reduz tão somente a uma decisão. Olha, eu vou ser político, eu vou fazer política, não. Né? Cada época ela vai articular uma rede de valores, de princípios, a respeito do que significa fazer política. Ou seja, essa compreensão de todos os sentidos que vão assumindo as ações, as formas de circular e de consumir política, elas variam de acordo com cada época que nós vivemos. Tá? Então, nessa perspectiva, a gente vai buscar no dia de hoje compreender como esses valores, esses princípios se relacionam de modo a constituir, tá, um jogo político. Como isso se manifesta, como isso chega até a gente, como a gente se relaciona com ele. Tá? E, é claro, nos dias de hoje, não há mais como falar de marketing político sem falar do poder que as redes sociais exercem sobre uma campanha política, sobre a divulgação de um programa de governo. Então, para falar um pouquinho sobre isso, no dia de hoje, convidei a Josineide Pereira, vai falar um pouquinho para a gente de marketing político. É uma pessoa que dispensa apresentações, até porque, né, vocês sabem ou vão saber, é a minha esposa também. Então, mas cheguei tranquilo, isso não é nepotismo, né, não é um cargo, né, muito ao contrário, ela está fazendo um favor para a gente, se disponibilizando gratuitamente para compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco, ok? E como ela entende muito disso, está atuando na área, então ela vai falar um pouquinho para a gente o que é esse marketing digital aplicado à política, o que é esse marketing político, tá? E como a gente pode utilizar as redes sociais para fazer política dentro da nossa universidade, dentro das escolas públicas, tá? Você quer fazer um grêmio estudantil, como é que você vai fazer para se eleger? Né? Você vai precisar de meios, e o meio hoje que mais alcança pessoas de forma gratuita está na internet. Então, Josi, por favor, fique à vontade, a palavra é sua, fala pelo tempo que você se sentir mais confortável, qualquer coisa, a gente está aqui acompanhando de pertinho a sua apresentação. Muito obrigado pelo aceite do convite. Eu que agradeço pelo convite, para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, e vamos tornar esse momento um pouquinho mais dinâmico, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês, e eu vou estar de olho aqui no chat também, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem levantar a mão ou deixar aqui que eu vou estar de olho. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se vocês vão visualizar. Deu para visualizar?
Deu sim, estamos vendo aqui. Então, perfeito. Bom, gente, professor Carlos, né, me apresentou, eu sou Josneide Pereira, eu trabalho com marketing digital, e para mim é uma grande honra, né, poder estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando um pouquinho de conhecimento, e trazer, né, para pessoas tão jovens uma visão de redes sociais até um pouquinho desafiador, porque vocês estão conectados ali praticamente, né, o dia inteiro. Mas então eu conto muito com a participação de vocês para a gente fazer essa troca de experiências e vamos lá. Eu queria trazer inicialmente alguns dados sobre o nosso consumo de internet no Brasil. É muito fácil, né? Eu, por exemplo, acabei de mencionar que os jovens passam uma boa parte do tempo conectado na internet. E no Brasil, os usuários de internet têm um número assim assustador. E isso tende a crescer cada vez mais, né? Então, as pessoas idosas, numa época atrás, a gente até ouvia muito aqueles cursinhos, né? De Word para terceira idade, e hoje eles são super conectados, né? Os netos, né? Fizeram esse papel aí de professor e expandiu o acesso à internet para todas as idades, e hoje não tem esse limite. Tanto que a gente acompanha aí canais no YouTube, no TikTok, no próprio Instagram, de pessoas compartilhando a própria vida, né? E isso acaba que vira até um entretenimento e algo a mais, um lazer até. O tempo que os brasileiros, né, a gente passa por dia no celular, em média 5 horas e 26 minutos, e isso tem algumas ferramentas, algumas plataformas que elas até conseguem medir isso diariamente, por exemplo, o Instagram. Ele consegue te dizer ali o tempo de consumo diário. Então, às vezes a gente coloca uma meta ali, não, eu vou ficar um pouquinho menos, então ele consegue te dar esses dados. Mas, de uma forma geral, o tempo de consumo, 5 horas. Então, assim, a gente pensa, 24 horas. Normalmente, o ideal seria de 7 a 8 horas de sono por dia, né? Mas, enfim, principalmente com estudante, eu acho que isso não funciona muito. Mas se a gente parar para pensar, 5 horas e 26 minutos é um tempo muito grande de conexão. E o tempo que a gente passa nas mídias sociais, né, nesse tempo de 5 horas, mais da metade desse período são nas mídias, nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. E uma outra parte a gente pode puxar ali para pesquisa no Google, ou navegação em outros sites, como sites de compra, e em outros espaços da internet. Mas eu vou puxar muito para as redes sociais hoje, porque é um espaço, né, de divulgação, é um espaço de conexão, e é uma coisa que nos liga e nos aproxima de pessoas independente da localização. Vou puxar aqui um pouquinho mais para baixo. Eu não estou me vendo, tá, gente? Então, qualquer coisa, por favor, vocês podem falar que eu paro um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou falar diretamente sobre marketing digital. A gente sempre ouviu falar muito sobre marketing. Marketing é tudo que divulga, tudo que publica. Marketing, a gente vê marketing no ônibus, né? A gente vê marketing em lixeiras na rua, em parada de ônibus, em todos os espaços a gente está meio que cercado pelo marketing. E o marketing digital, ele não é muito diferente. Ele é um veículo de comunicação, um espaço onde conecta pessoas, aproxima pessoas, e uma grande diferença do marketing digital para o marketing, vamos dizer assim, tradicional, é a possibilidade de um custo zero. Você consegue, através das redes sociais, trabalhar com o marketing diretamente ali com pessoas que você deseja, sem precisar diretamente inserir um valor. Então, marketing digital, você consegue criar estratégias para alcançar pessoas e, através disso, criar uma marca, criar um posicionamento. Esse posicionamento seria, vamos dizer, uma digital influencer. Ela tem um posicionamento, ela fala sobre beleza, ele fala sobre viagens. Então, o marketing digital, ele nos permite trabalhar de uma forma, vamos dizer, sem um valor incluso. É claro,
que nem, né, tudo que para ser melhorado a gente sempre tem a necessidade de inserir um valor, mas inicialmente um custo totalmente zero, e ele te permite, né, alcançar essas pessoas, tanto empresas como pessoas físicas, como influenciadores e todo e qualquer pessoa que deseja de alguma forma se manifestar através das redes sociais. Bom, e vamos entrar, né, no marketing político. Marketing política. Tanto, como eu falei, né, todas as pessoas elas têm essa oportunidade de usar a internet, de usar as redes sociais, as mídias sociais, para trazer uma fala, trazer um posicionamento e trazer uma visão de mundo, né, compartilhar a sua visão. E dentro da política não é diferente. Os políticos, vamos dizer assim, a política em si, vamos dizer como se fosse um nicho, né? O nicho é quando você tem, por exemplo, gastronomia, religião, política. Então, as pessoas que, de alguma forma, se envolvem com a política, elas tendem, dentro das redes sociais, a buscar ambientes, que a gente chama de comunidades, que elas se identificam. Se você é do partido A, você acaba se identificando com as comunidades do partido A, acaba acompanhando para saber de informações, para saber das novidades. Então, o que o marketing político? Ele usa as ferramentas disponíveis na internet para criar uma estratégia que beneficie o seu partido e que beneficie a sua campanha eleitoral. Por exemplo, vamos colocar ali, vamos dizer que hoje eu queira me candidatar a ser vereadora, por exemplo. Eu crio uma estratégia, faço toda uma pesquisa de mercado, para quem eu vou falar, com quem eu vou falar, como eu vou falar. Então, assim, vamos dizer que eu queira falar para pessoas de uma classe média alta. Então, a partir de agora, eu preciso me posicionar que aquelas pessoas se identifiquem comigo. Então, eu vou precisar mostrar um pouco mais, vamos dizer assim, de luxo, porque é onde as pessoas vão se conectar comigo. Então, se eu quero falar para uma classe um pouquinho mais baixa, né, vamos dizer uma classe social baixa, você pode, normalmente os políticos, eles fazem isso. Eles começam a se comportar como aquelas pessoas, nas vestes, principalmente, nos meios de locomoção. Então, eles acabam se tornando parte daquela comunidade. Então, é um ponto de contato, eles criam pontos de contato com a comunidade. É uma estratégia que nem sempre aquilo que a gente está vendo ali é o que é realmente que eles vivem no dia a dia. Por exemplo, falo, eu estou no partido religioso, então essa minha comunidade, eles não ingerem bebida alcoólica. Então, ele jamais vai aparecer de forma pública ingerindo alguma bebida alcoólica. E, da mesma forma, se ele não prega uma campanha ali, uma fala de bens, de conquistas e de crescimento financeiro, ele não vai se portar da mesma forma. Então, assim, é tudo uma estratégia. Ele cria estratégia para ele criar uma imagem positiva para os seus possíveis eleitores. Então, ele cria uma imagem de forma que outras pessoas na internet se conectem a ele. Sabe quando você entra no perfil de uma pessoa, você fala, poxa, eu gostei dessa pessoa? Nossa, me identifiquei. Olha só, ele está almoçando com a família no domingo, então eu também almoço com a minha família no domingo. Então, ele cria um ponto de contato com as pessoas. Tudo isso de forma minimamente estratégica. Então, assim, se você pensar, o celular que ele usa é estratégico? É. A roupa? Sim. Então, assim, todas as formas que ele fala, mas será que naquele momento que ele fez aquela fala que, vamos dizer, que criou um desconforto na população, foi intencional ou foi um deslize? Eu sempre duvido muito, porque para ocorrer um deslize nesse nível, é melhor pensar, foi intencional, tem um porquê, tem uma justificativa ali por trás. Então, por que será? Será que o nome dele nas pesquisas estava muito baixo e agora ele quis criar um murmurinho para poder subir? Então, assim, sempre pensem que se está acontecendo alguma coisa na internet, principalmente com um perfil maior, tem pessoas, né? Existe toda uma equipe ali por trás trabalhando na imagem desse político. Então, você já
sempre parte do pensamento, deve ter um porquê. Então, assim, as redes sociais, de forma geral, tanto para políticos como qualquer pessoa que queira utilizar esse espaço como uma ferramenta para alcançar pessoas e manifestar a sua opinião, as suas crenças, a gente sempre tem que pensar em tudo. Vamos nos inspirar, por exemplo, nos políticos. Se eu quero me comunicar, por exemplo, com mulheres, eu tenho que falar sobre coisas que mulheres gostam. Vamos dizer que eu vendo semi-joias e eu quero usar a internet para vender mais, para aumentar o meu e-commerce. Então, assim, não adianta eu usar o meu espaço virtual para falar sobre produtos masculinos, pressa-barba, ou futebol, né? Porque normalmente é um tema que a maioria dos homens que gostam. Eu particularmente preciso ali me direcionar às mulheres. Então, assim, eu tenho o que essas mulheres gostam? Elas gostam o quê? De pintar unha, elas gostam de ir ao salão de beleza. Então, assim, procurar pontos de contato para me comunicar com essas pessoas de forma estratégica. Esse é uma forma que os políticos eles usam minimamente. Se vocês pararem, e eu até desafio vocês mesmo a, depois que a gente finalizar, pesquisar alguns políticos, até os mais famosos, os da sua cidade, e dar uma olhadinha no perfil. O que eles mostram ali? Ah, olha só, esse aqui não, esse aqui foi tranquilo, ele mostrou uma viagem com a família. Então, ele meio que está tornando o perfil um pouco pessoal. Aí a gente para, coloca o pezinho atrás e pensa, mas por que ele está fazendo isso? Ele quer mostrar o quê? Que ele é família, que ele está ali, que ele tem uma... Diferente dele postar uma foto numa festa. Se ele posta uma foto numa festa, a gente tem um olhar. Se ele posta uma foto de uma família, com a família dele, em um almoço de domingo, em uma viagem, algo mais familiar, algo mais particular, você sente um aconchego, né? Você sente ali assim, ele está mostrando para a população, estou cuidando, estou presente. Então, ele cria, a gente usa as redes sociais, né? Os políticos, principalmente, eles usam as redes sociais para criar uma imagem positiva. Né? Se as pessoas falam assim, ah, não, esse daí só quer saber de dinheiro. Não, ele está ali mostrando minimalismo, mostrando uma vida simples, uma vida sem luxo, para quebrar essa objeção das pessoas. As pessoas estão martelando ali, ah, você é isso. Ele não, ele usa as redes sociais para inverter essa fala e mostrar, não, a minha vida é totalmente diferente, ou para os dois lados. Ele cria uma imagem, né? E de acordo com o que aquelas pessoas, os possíveis eleitores estão pedindo. Pode ser normalmente de classe baixa, ou ele também pode ter um público com um rendimento maior. E se ele tem um público com rendimento maior, ele cria pontos de contato ali com coisas mais luxuosas, né? Por exemplo, um passeio de iate, enfim. Ele cria momentos ali que ele consiga compartilhar e que essas pessoas consigam se identificar. E nisso, quando ele consegue compartilhar momentos, né, recortes, eu falei ali que a gente passa ali 5 horas do dia conectado na internet, pouco mais de 5 horas. A gente não fica ali sentado 25 horas seguidas. A gente pega o celular, solta, pega de novo, no intervalinho a gente já está com o celular, e é um somatório ali fracionado no dia inteiro. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa muito ativa na internet, que ela posta muitos stories, ela posta a vida dela inteira ali. Vamos pegar, os stories hoje, eles estão com 15 segundos de duração. Vamos dizer que uma pessoa ali com 12 stories por dia. Né? Em 3 momentos do dia dela, ela posta 4 stories de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. Se a gente somar esse tempo de 4 stories em cada momento, manhã, tarde, noite, dá 3 minutos. Que 3 minutos é um recorte de 24 horas. Então, nesses 3 minutos, eu consigo mostrar e eu consigo fazer com que as pessoas me enxerguem da forma que eu quiser. Isso que a gente cria, isso que a gente fala de estratégia, de ser intencional. Mostrar ali na internet o que a gente quer que as pessoas enxerguem. Então, assim, eu posso mostrar agora, por exemplo, uma caixa de remédio, vamos dizer assim. As pessoas automaticamente vão achar que eu não estou bem de saúde. Mas, assim, eu quis criar aquilo porque vamos dizer que eu não esteja me sentindo, que estou me sentindo sozinha, quero um pouco de atenção. Então, a partir do momento que eu coloco uma foto ali de uma caixinha de remédio, as pessoas já vêm me procurar, você está bem? Então, assim, a minha estratégia deu certo.
Então, assim, da mesma forma, todos os momentos ali, tudo que a gente posta na internet, tudo o que os políticos, as pessoas, os influencers, eles postam nas redes sociais, tudo minimamente planejado, calculado, e tudo tem um porquê. Então, o desafio é, sempre quando a gente for usar esses espaços, se perguntar, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou postar isso? Então, se eu quero falar, quero que as pessoas pensem que eu tenho, que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, né, que eu sempre estou lendo, o que eu preciso fazer para criar essa imagem na cabeça das pessoas? Eu preciso mostrar livros, eu preciso mostrar momentos de leitura, eu preciso mostrar quando eu for numa livraria, estiver comprando um livro, e pode ser verdade? Pode ser verdade, mas pode não ser. Como é que vai saber? Se eu quero criar essa imagem na cabeça das pessoas, pode ser que não seja real. Então, assim, e a partir do momento que você cria essa relação, você vai criando uma comunidade. No Facebook a gente ouvia muito, né? São as comunidades, os grupos, são as páginas, as pessoas tinham uma troca muito grande. E a comunidade, o que significa comunidade? São grupos de pessoas que se conectam com uma única finalidade. Pessoas, por exemplo, pode ser um grupo que gosta de golfe, pode ser um grupo que gosta de uma determinada atividade, um gosto particular, um grupo de pessoas que gostam de viajar para a serra, um grupo de pessoas que gostam de aventuras escalada, enfim. E essas pessoas, elas se conectam por um objetivo único. E dentro do marketing político, as pessoas se conectam com um olhar, uma crença que aquele representante da sociedade está pregando e está falando assim, olha, sabe isso aí que te dói? Sabe essas coisas que você gostaria de mudar? Eu estou aqui para nos representar. Então, você acaba olhando naquela pessoa com a função de ser o porta-voz daquele grupo. E o e será que esse político, ele realmente sabe tudo o que a comunidade precisa? A comunidade, ela vai crescendo aos poucos, né? Os grupos, as pessoas, os seguidores, eles sempre começam do zero. Então, eles vão crescendo, e é sempre importante a gente estar com um olhar muito atento às necessidades, porque as pessoas falam que elas precisam. Né? A gente tem várias formas de saber o que aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais, elas precisam. A gente abre uma caixinha de perguntas, a gente sempre dá uma olhada nos comentários, saber e sempre ir direcionando. Por exemplo, está acontecendo isso. Então, assim, você pode perceber que aquele político, ele toma uma outra postura em prol do seu grupo. E ele cria ali uma fala condizente com o que as pessoas desejam. Por exemplo, vamos falar do aumento do combustível. Ele não é uma fala que ele defende dentro da campanha dele, ele se abstém ao assunto. Mas a partir do momento que a comunidade dele começa a trazer esse assunto, ele percebe que ele tem a obrigação de tomar frente e o discurso dele muda. Né? A fala dele é direcionada para aquelas pessoas, porque além dele falar por elas, ele só consegue falar porque ele para ouvi-las. Então, assim, ele sabe o que elas precisam. E isso a gente consegue criar um canal de comunicação ali dentro. As pessoas se identificam. É um conjunto ali, não sei se alguém já participou de algum grupo, às vezes pessoas que têm alguma dificuldade física, por exemplo, elas se reúnem, tem grupos específicos. O que acontece? Ela tem uma informação, gente, fiquei sabendo disso. Coloca ali no grupo, a informação chega rápido. Consegue alcançar as pessoas que deveriam receber aquela informação. Diferente, vamos dizer que eu faço parte de um grupo de mães, né? Mães da região tal. E vai ter um evento na minha cidade, e em vez de eu colocar no meu perfil do Facebook, divulgar aquele evento de forma para todas as pessoas que me seguem, todas as pessoas que estão ali, eu vou diretamente naquele grupo de mães da região e eu consigo alcançar exatamente as pessoas que precisam e que de alguma forma
se relaciona com aquela informação. Então, os grupos, as comunidades, elas têm esse poder, né? É muito forte, muito forte. E uma coisa muito importante que a gente, um direcionamento, né? Quando a gente está começando algo pequeno, sozinho é sempre mais difícil. Mas a partir do momento que você anda em comunidade, você cria uma força muito grande. As pessoas dentro da comunidade, elas se apoiam, elas se defendem, elas compram a briga uma das outras. Então, assim, eu quero falar para pessoas negras. Vou num grupo e peço apoio. Gente, olha, é o seguinte, acabei de abrir um perfil, quero falar sobre racismo, quero falar, trazer conteúdos voltados para o assunto. Vocês podem ir lá me apoiar? Gente, é impressionante. Em um rápido, uma fração de segundos, o perfil cresce, as pessoas se apoiam, divulgam. Então, isso, às vezes, a gente nem consegue entre amigos, porque os amigos não estão muito interessados naquele assunto. Um ou outro pode estar conectado com você e ter aquela mesma visão. Mas, normalmente, dentro das comunidades, o poder é muito maior. E isso os políticos eles usam assim de forma... Eles são os defensores, né? A gente tem uns grupos ali que eles vão lá no grupo contrário, defendem, não é isso, atacam e batem o pé, vocês estão errados, porque eles acabam um defendendo o outro e protegendo a comunidade como um todo. Aqui. E isso nos traz a uma questão muito delicada, né? Que quando a gente está no ambiente da internet, a gente pensa que, calma aí que ele vai ficar no lugar dele. A gente está na internet, a gente pensa, ninguém está me vendo, ninguém está me ouvindo, eu estou aqui sozinha, então ninguém vai saber. Posso falar o que eu quiser, posso comentar. Vai saber que eu tenho um perfil ali, né? Eu estou com um perfil, vai ver a minha foto, vai saber meu nome. Opa, já sei, vou criar um perfil fake. Vou lá, vou disseminar o ódio, vou falar o que eu quiser, vou atacar as pessoas, vou, enfim, fazer o que eu quiser. Só que a gente tem no Brasil a lei do Marco Civil da internet, é como se fosse a Constituição da internet. Lá tem todas as diretrizes que devem ser seguidas. Então, assim, em palavras mais simples, não é terra de ninguém. Se você criar um perfil fake, se você achar que você não vai ser encontrado, pode saber que não existe barreira nenhuma, que tudo que se faz ali tem uma consequência. Então, assim, mesmo que você faça com alguém, ou que alguém faça com você, né? Existe essa proteção, existe esse cuidado. Então, assim, por exemplo, alguém te ofendeu, alguém fez um comentário racista, você tem como se proteger. E a gente já pode pegar vários casos, né, de famosos que acontece alguma coisa, que alguém ofende, ataca, principalmente nos comentários de postagens ou nos comentários nos directs. Então, assim, gente, muito cuidado, porque tudo... mas eu postei e apaguei. Não adianta. Se alguém ver, tirar um print ou buscar outros meios de recuperar aquela mensagem, encontra. Então, da mesma forma, se acontecer com vocês, a gente está falando, né, sobre grêmios estudantis, então, assim, a partir do momento que a gente se posiciona, tem uma fala, e a gente fala por uma comunidade, a gente pode sim esperar que pessoas da comunidade, pessoas com uma visão contrária à nossa, de alguma forma, venham nos trazer a sua visão de mundo, ou venham nos atacar. Então, assim, a gente tem direitos, a gente tem obrigações, a gente deve respeitar o próximo, mas a gente também tem os nossos direitos e as pessoas têm que entender que se fizer, tem consequências. E eu gostaria, né, trazendo essa questão sobre internet, o que a gente pode usar, o que pode fazer, é um ambiente seguro, porque a gente tem como saber quem fez, por que fez, né, nem sempre, mas no sentido de cobrar, né? A pessoa tomou uma atitude ali, a gente consegue cobrar uma posição dela, cobrar uma posição do Estado, falar assim, olha, fui atacada,
como se fosse mesmo pessoalmente. Se acontece uma eventualidade, né, um desconforto desse presencial, a gente vai atrás dos direitos da mesma forma na internet. Existe uma coisa que as pessoas fazem muito nas redes sociais, é pegar uma publicação, pegar uma foto de uma pessoa e repostar nas suas redes sociais. Por exemplo, vamos dizer que a Vitória, ela foi lá e postou a foto do pôr do sol. Eu achei lindo o pôr do sol que ela postou. Eu vou lá, tiro o print e posto nas minhas redes sociais como se aquela imagem fosse minha. E isso é totalmente ilegal. Eu não posso. Não tenho direito ao uso da imagem que a Vitória fez. É uma imagem dela. Então, assim, sempre ter muito, muito cuidado com as imagens utilizadas nas redes sociais. Sempre. Ah, mas eu vou pesquisar aqui no Google, né? A gente sempre dá uma olhadinha no Google, vou dar uma olhadinha aqui. Ah, por exemplo, vamos pesquisar casa. Ah, casa. Ah, achei essa casa bonita. Vou fazer uma publicação falando da importância da gente cuidar da casa. Vou lá e posto essa foto. Errado. Eu não posso pegar uma foto de forma aleatória e postar como se ela fosse minha, sem dar os devidos créditos. Pedir autorização para o dono daquela imagem para ser utilizada. E uma forma da gente trabalhar com isso, de forma a não ter problemas, são bancos de imagens, né? Existem muitos, eu trouxe 3 principais para vocês hoje. São 3 lugares, né? São 3 sites com uma infinidade de imagens, vídeos, de tudo o que vocês imaginarem. Ah, tem pôr do sol, tem falando sobre culinária, tem pessoas em manifestações, tem o que vocês imaginarem tem nesses espaços. E vocês podem utilizar as imagens como se fosse de vocês, porque é um banco de imagem gratuito. Então, assim, gente, tome muito cuidado. Essa minha fala é principalmente em relação a copiar, pegar a imagem de outras pessoas e trazer para vocês, trazer para o meio digital, para os canais de comunicação, como se essa imagem fosse de vocês. Tomem muito cuidado. Dê preferência a imagens de banco gratuito, ou então, se você tiver a possibilidade, produza a sua própria foto. Ah, por exemplo, eu quero uma foto de um cartaz com uma mensagem, vai lá e faz. Se você tiver essa disponibilidade, cria o seu próprio documento e não jamais utilize a imagem de terceiros. Deixei aqui, né, alguns bancos, eles são fáceis de serem utilizados, você consegue baixar imagem de alta qualidade, vídeos, e Tá cortando um as pouco, tá? opções são, assim, infinitas. Vocês conseguem muito material para trabalhar no dia a dia, também trabalho de escola, trabalho da faculdade, o que vocês Tá cortando, precisarem, tá? vocês A têm sua fala, assim, uma infinidade. cortou um pouco, viu, Josi? Vamos falar Não um sei se você pouquinho tá agora sobre ouvindo. as redes sociais, né? Usa as redes sociais ali no dia a dia. Acredito que todos que estão aqui, de alguma forma, tenham essa conexão. Cortou? Tá Tá cortando? cortando bastante, Qualquer coisa assim, eu troco bastante. de microfone. Aí tá cortando? Agora não. Agora não Sim. vai.
Sem que a internet ficou ruim? Aham, a gente acha que sim. O finalzinho não deu para ouvir bem. E agora o compartilhamento da tela saiu. Tá, deixa eu... pesado para ver se a gente consegue retornar. A fala voltou? A fala voltou? Eu vou compartilhar. Tá em certinho o compartilhamento da tela? Tá sim. Tá sim, aqui tá aparecendo também. Ele tá brincando aqui, mas vamos lá. A gente usa as redes sociais para encontrar pessoas e nos conectar com essas comunidades, né? É o melhor caminho. A gente não precisa sair de casa para montar um grupo de leitura, a gente não tem essa necessidade de para encontrar com mais pessoas, fazer um comício na rua. Então, a gente tem esse poder usando a internet através das redes sociais. E as redes sociais, acredito que a maioria de vocês, de alguma forma, possuem alguma conta dentro de alguma plataforma. Tá bem travando aqui para mim também, gente, mas vamos lá, ele vai. Agora a gente dentro de alguma forma, tá. Dentro de alguma plataforma como Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, né, para quem gosta também, tem uma linguagem um pouquinho diferente. E a gente a gente tem esse poder de usar as redes sociais para nos conectar com a nossa comunidade. Vamos dizer que a nossa comunidade seja um pouco direcionada a trabalho, então, de forma intencional, a gente acaba usando mais o LinkedIn, mas vamos dizer que a nossa comunidade seja uma comunidade muito jovem, muito conectada, que gosta de assistir vídeos, então acaba que a gente conseguiria um resultado maior dentro do TikTok. Dentro do TikTok é só dancinha? Não, a gente consegue divulgar informações também através dessa plataforma. Uma plataforma que eu gosto muito, né, não é segredo para ninguém, é o Instagram, é o meu preferido. No Instagram a gente consegue alcançar ali muitas frentes. A gente tem ferramentas dentro do Instagram que a gente tem essa possibilidade de encontrar pessoas. Nossa, deixa eu ver. Acho que se a gente desligar a câmera também, talvez, será que ajude? Não sei se isso vai pesar um pouco. Eu sempre tive essa dúvida também. É uma curiosidade. Muita gente Pode fala isso, mas testar, também sinceramente não não sei sei. se é mito. A gente Vamos tenta. Não, acho que tudo é válido. Eu troquei de internet. Tá, vamos testar então, internet. Então, tá bom, vamos tentar. Eu também troquei aqui de internet, vamos ver se ela me ajuda, gente. Vai chegando nesse horário, 5 horas, o pessoal vai chegando no trabalho, vai todo mundo ficando conectado. E, infelizmente, principalmente aqui na cidade onde a gente mora, tem essa deficiência nos nossos provedores. Bom, e a gente trazendo para o Instagram, eu gosto muito, principalmente para ser um canal ali de partida. Aquele primeiro, eu quero falar sobre políticas sobre pensar. Quero falar para estudantes, pessoas que estão na educação básica e que não conhecem seus direitos. Por exemplo, a minha filha, nem sei se ela está assistindo, mas ela descobriu, através aqui do curso, que é um direito dos estudantes terem 15 minutos de intervalo. E na escola dela, eles têm 10 minutos. Então, ela já começou a militar a respeito do assunto. Então, assim, por exemplo, eu quero falar para estudantes os direitos que eles têm. Então, eu gosto muito de partir através do Instagram, porque é a maior plataforma que é utilizada dentro do Brasil. Então, assim, você tem a possibilidade de alcançar pessoas ali dentro, pessoas para crescer a sua comunidade. Então, se eu vamos dizer que eu crio um perfil do zero para falar com alunos da educação básica sobre os direitos que eles têm dentro do espaço escolar. Vocês conseguem visualizar que é uma comunidade muito específica?
Eu não vou falar com pessoas adultas que trabalham, que têm uma rotina puxada de trabalho. Não, vou falar com estudantes ali que estão estudando o básico do inglês, o básico do inglês vai até o ensino médio, né, gente? Tá sempre ali no mesmo. Então, assim, a gente consegue criar pontos de contatos com a nossa comunidade, com aquela comunidade muito específica. E o Instagram, ele tem ferramentas que nos possibilitam, por exemplo, as hashtags, né? Não sei se vocês fazem uso, normalmente a gente coloca ali, uma forma de busca dentro da internet, tá bem, o meu slide está bem fugindo aqui de mim. É uma forma que a gente utiliza ali para fazer busca, como se fosse no Google. A gente coloca hashtag casa. Nossa, gente, aparece todas as publicações que colocaram aquela hashtag ao escrever. Então, é uma das possibilidades. Vamos dizer que eu quero falar com esses jovens, né, da educação básica. Aí eu coloco ali, alunos, posso colocar uma hashtag, alunos, 7ª série. Hashtag, alunos, 8ª série. Então, assim, eu consigo nichar e eu consigo ir diretamente naquelas pessoas específicas. Então, é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta que nos possibilita, ele encurta o caminho de contato, você usa na sua publicação, ou você vai atrás dessas pessoas fazendo busca através de uma hashtag específica. Por exemplo, eu quero saber quem são as pessoas, o que elas falam dentro dessa hashtag. Eu vou lá, pesquiso dentro do Instagram e eu consigo fazer esse filtro. Uma outra ferramenta também dentro do Instagram, que ele nos permite, né, até alcançar mais pessoas, nos permite divulgar o nosso conteúdo e alcançar pessoas, sempre essa visão, gente, alcançar pessoas que façam sentido dentro da sua comunidade. São as palavras-chave. O que são palavras-chave? Dentro do Google, a gente consegue pesquisar ali palavras específicas e eles trazem para a gente uma resposta, o que significa, conteúdos relacionados àquela palavra, vamos pegar a casa. Pesquisa ali casa, aí ele vem e traz várias definições de casa, mostra várias casas. E dentro do Instagram também isso é possível. Hoje, o Instagram, ele consegue filtrar todas as palavras escritas, tanto nas legendas como nos comentários. Então, assim, se eu estou falando para estudantes do 7º ano da educação básica, então, ali dentro do meu texto, de alguma forma, eu tenho que colocar palavras que me conectem com eles. Pode ser aula de inglês, aula de matemática, professor de matemática, muito dever de casa. Então, assim, são palavras que de alguma forma me conectem e me aproximam dessas pessoas. E uma outra forma também da gente utilizar as redes sociais, né, para crescer, para expandir e para ser visto por outras pessoas, é claro, a gente sabe que é aquela coisa de viralizar, né? A gente dorme e acorda famoso. É o sonho de todo mundo, de fazer uma publicação, aquela publicação viralizar, e como essas publicações viralizam? Às vezes, uma pessoa muito famosa, ela reposta, ou muitas pessoas, uma vai compartilhando com a outra aquele trabalho de formiguinha, e dentro da internet a formiguinha ela trabalha muito rápido, então assim, do nada aquilo ali explode, mas a gente sabe que no dia a dia as coisas funcionam de uma outra forma. A gente não pode ficar sempre nessa expectativa de, fiz a minha parte aqui agora, é só esperar viralizar. Então, a gente usa as ferramentas que estão ali disponíveis ao nosso alcance de forma gratuita, que a gente consiga trabalhar e crescer essa comunidade para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo final. Então, a Collab, ela nos possibilita essa conquista, né? O que seria a Collab? Seria fazer publicações conjunta com outras pessoas, tanto no feed. No feed é possível fazer uma única publicação em 2 perfis. Você vai lá, marca uma pessoa, a publicação fica no seu perfil e a publicação fica no perfil da outra pessoa. A gente faz muito isso, a gente nem percebe que é uma collab. Por exemplo, é aniversário da Lorena. Eu vou lá e posto uma foto com a Lorena nos meus stories, parabenizando. Hoje é aniversário da minha amiga Lorena, e marco o perfil da Lorena. O que acontece? A Lorena vai ver e vai repostar aquele story no perfil dela.
que acontece? Eu criei uma vitrine no perfil da Lorena, né? As pessoas que seguem a Lorena agora vão saber que eu existo. Então, isso também é uma collab. Tanto no feed, como uma live. Às vezes a gente está ali, né? Vocês veem, a gente vê muito ali uma live com 2 participantes. É uma forma de a minha comunidade ver a comunidade de outra pessoa. E a partir do momento que a gente faz essa troca, é como se fosse uma troca de autoridade, uma troca de referência. Eu estou mostrando para a minha comunidade atual que eu confio naquela outra pessoa com quem eu estou fazendo a live, naquela outra pessoa que eu estou mencionando, é aquela troca de autoridade. Eu, de alguma forma, eu conduzo a minha comunidade a também seguir aquela outra pessoa, dizendo o seguinte, olha, eu confio nas crenças, eu apoio os valores daquele outro perfil. Por exemplo, eu tenho uma agência, né, de marketing digital e a gente tem uma cliente que ela é vegana e ela não... Isso ela defende, isso é uma bandeira dela. Eu sou vegana. E isso não tem negociação. E um perfil, uma hamburgueria, quis fazer uma parceria com ela. Um perfil muito grande. E financeiramente, gente, seria uma parceria, vamos dizer assim, uma parceria de milhões. Seria algo grandioso. Mas antes de abrir contrato, antes de qualquer negociação, é uma hamburgueria. O que ela fez? Não quero saber. Fim de história. Acabou. Não tem interesse. Por quê? A comunidade que ela criou não casa com a comunidade daquela outra pessoa, daquele outro perfil, que no caso, um perfil que, enfim, trabalha com carne e ela não é uma coisa que é uma das bandeiras que ela levanta dentro do perfil dela. Então, assim, vocês conseguem visualizar o poder da collab, o poder das comunidades, e quando a gente consegue, de alguma forma, casar 2 comunidades, a gente cresce juntos. Por exemplo, você está falando sobre um determinado assunto e você quer crescer ali no seu perfil. Você vai em busca de pessoas com a mesma visão que você, com as mesmas crenças, e propõe uma collab. Então, assim, vamos fazer uma collab, a gente tem os mesmos valores, a gente tem aqui a mesma visão, eu acho que a minha comunidade parece muito com a sua, eu acho que a gente só tem a ganhar fazendo um trabalho em conjunto. E isso funciona muito, muito, muito. Então, quando é uma das ferramentas que a gente pode utilizar sim, e utilizar muito até, para a gente crescer nas redes sociais, criando, abre aspas, tá, gente, vitrine no perfil de outras pessoas. Vamos lá aos memes, né? Meme é uma coisa assim, o dia a dia é muito pesado, a rotina é sempre muito cansativa. E o meme, gente, o meme, assim, eu sou apaixonada por meme. O meme, ele te desperta, ele te tira ali do seu mundinho ali naquele momento e ele te traz uma sensação gostosa, ele te desperta um prazer. Então, assim, o meme, ele é algo muito poderoso. Só que o meme bem feito, né? Não aqueles memes. Se não for bem feito, ele não viraliza. Então, assim, memes, eles têm um poder muito grande. Por exemplo, a gente pega algo da atualidade, aconteceu um jogador de futebol, tal coisa. Como é que eu consigo trazer essa notícia, que está todo mundo falando sobre esse assunto, está em alta no Twitter, todo mundo só está falando desse assunto, como é que eu consigo trazer isso para dentro do meu assunto, sempre dentro do que a minha comunidade quer ouvir, de forma engraçada, que vire meme. Então, assim, normalmente, quando acontece algo assim, vocês podem perceber que todos os perfis, todo mundo falando daquilo, e consegue, de forma intencional, trazer aquele conteúdo para dentro da sua área, e acaba que está todo mundo falando da mesma coisa, mas só que todo mundo falando da mesma coisa, direcionado para o seu nicho. Então, o meme é uma ferramenta super, super poderosa. E uma outra forma de crescer nas redes sociais, não tem jeito, é frequência. Mas como é que eu vou saber se o meme funciona com a minha comunidade? Eu postando, eu fazendo meme, insistindo. Vi que não deu certo? Parei. Pense em uma outra, né? Vejo o que funciona com a minha comunidade. Como é que eu vou saber quais são as hashtags ideais para me usar no meu perfil? É teste, é frequência, é postando, é avaliando, é analisando as métricas. Então, assim, a frequência, ela nos permite começar. Por exemplo, hoje eu fiz um post. A minha postagem não foi do jeito que eu gostaria.
Só que o que acontece? Eu tenho dados para avaliar e fazer uma segunda postagem melhor. Porque eu tenho uma carga ali, uma experiência, falar assim, não, olha, a minha capa dessa postagem aqui, ela não ficou boa, então eu consigo melhorar. E a frequência, ela nos permite criar um ritmo com a nossa comunidade. Então, todo dia, ou 3 vezes na semana, eu estou ali me comunicando com a minha comunidade. Não é uma comunidade sem um líder, vamos dizer assim. Então, assim, você sempre está ali trazendo informações para a sua comunidade, ouvindo o que as pessoas querem, trocando esse diálogo, trazendo informações que elas estão pedindo através daquela análise que eu falei inicial, de estar vendo comentários, estar abrindo caixinha de pergunta, e nisso vocês vão crescendo. Então, assim, a frequência é algo primordial. Não tem como você crescer na internet, postar um vídeo uma semana, dormir e esperar viralizar. Não funciona assim. Mesmo que viralize, e aí? Você vai oferecer o que para essas pessoas? Ah, eu postei um vídeo lá e as pessoas gostaram muito e começaram a me seguir. Elas começaram a te seguir porque elas querem ver mais. Então, assim, tem que ter frequência, tem que continuar postando. Gente, e para finalizar, não, hoje nas redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram, não tem como fugir dos vídeos. Os vídeos, eles são a melhor ferramenta, eles possuem um maior alcance. É possível postar fotos no Instagram, é possível postar criativos. Os criativos são aquelas artes, né, que a gente cria ali no Canva, cria no Photoshop. É possível? É possível. Mas o que hoje no Instagram, no TikTok, nem se fala, né, porque o TikTok é realmente só vídeos. A ferramenta que mais tem alcance hoje são os vídeos. Então, assim, quer crescer o perfil no Instagram? Investe em vídeos. Ah, eu vou ter que dançar? Não, não, você não vai precisar dançar. Você tem várias formas de trazer conteúdo para a sua comunidade sem a necessidade de uma dancinha. Você avalia direitinho, né? Você consegue fazer vídeos informativos, trazer uma arte que entra, uma que sai, como se fosse uma apresentação mesmo de PowerPoint, algo animado, algo com uma dinâmica, algo que prenda a atenção das pessoas. Então, assim, vocês pararem para observar, os vídeos, nem todos são com pessoas aparecendo, às vezes tem só uma imagem bonita e um texto informativo em cima. Então, assim, gente, quer abrir um perfil nas redes sociais, quer criar a sua comunidade, levantar os seus valores, as suas crenças, invistam firmemente em vídeo. Ah, eu queria criar uma postagem. Posso fazer isso em vídeo? Pense sempre assim. Existe a possibilidade de reverter esse conteúdo para vídeo? Se sim, invistam sempre em vídeos, porque no momento que uma postagem estática, né, uma arte tem um alcance ali de 3%, os vídeos eles podem ultrapassar o número de seguidores que vocês têm. Basta o quê? Você utilizar ferramentas também ali dentro desse vídeo que te permitam quebrar essa barreira de porcentagens, né? Que nem dos posts estáticos, que são aqueles posts que você vê uma arte única. As redes sociais, elas são totalmente visual. Ela nos prende de forma... Você tem que estar com uma qualidade muito boa, qualidade de imagem, uma qualidade de áudio. Por exemplo, se vocês estão aqui me vendo, meu áudio começa a falhar, minha imagem começa a ficar esquisita. Gente, eu não consigo prender a atenção de vocês e assim, fica desinteressante. Então, a mesma coisa na internet. Sempre dá uma olhadinha se a qualidade da imagem... Ah, eu preciso ter um celular top de linha? Não. É só limpar a câmera, gente. Limpar a câmera é milagre. Então, assim, sempre antes de fazer uma foto, gravar um vídeo, limpa a câmera do celular, porque sempre fica um óleozinho da mão, uma sujeirinha, um óleo do corpo. Então, assim, sempre dá uma limpadinha na câmera do celular e vocês vão ver, vão num lugar com uma boa iluminação, principalmente uma iluminação natural, perto de uma janela, perto de uma porta, ao ar livre, sempre com muito cuidado, né, ficar o celular ao ar livre, e sempre ter esse cuidado para a qualidade do áudio e para a qualidade das imagens, porque as redes sociais, elas são visual, é algo que as pessoas se atraem visualmente. Tanto que o Instagram ele começou ali de forma que eram fotos. As pessoas viajavam, passavam fotos bonitas, né? Era isso, era fotos instagramáveis que a gente chamava. Então, assim, essa foto está muito instagramável. Então, a gente ainda tem essa fala, né, de falar assim,
é as redes sociais, elas pedem isso, coisas bonitas, porque as pessoas querem ver coisas bonitas. Então, assim, sempre observar, para postar vídeo, vamos dizer assim, eu quero fazer um vídeo, um bom vídeo, um vídeo de qualidade. Observa o áudio, observa a qualidade da imagem, observa a capa, porque todo vídeo tem uma capa. Então, assim, antes do vídeo rodar, ele tem uma capinha. Então, assim, observa a capa que você vai criar. Uma forma de você alcançar mais pessoas é colocando uma legenda, que a gente sabe que a maioria das pessoas não escutam, principalmente stories, tá, pessoal? Principalmente os stories, sem áudio. Então, assim, você pega o story de uma pessoa, você vê lá, tem uma sequência de 4 stories, 1 minutinho, e a pessoa tá falando, e você não tem a possibilidade de ouvir naquele momento, você passa por aquilo ali e nem... cara, gostaria até de saber o que ela tá falando, mas não posso ouvir. Então, assim, a partir do momento que você coloca uma legenda nesse material, a possibilidade dele alcançar mais pessoas é muito maior. E sem falar no dinamismo, né? Não dá pra gente criar um vídeo e ficar aqui, gente, não, ninguém vai assistir. Tem que ter uma interação, tem que ter algo atrativo, e isso nos permite ali criar um vínculo com as pessoas e prender a atenção delas naquele momento e conseguir cada vez mais alcançar mais pessoas da nossa comunidade, e isso nos leva ali a um objetivo maior. Seja ele defender um posicionamento, seja ele falar ali com pessoas específicas. Então, assim, vamos usar as redes sociais. Eu sou a maior defensora, eu amo as redes sociais, e eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para qualquer coisa, para quem quer vender, para quem quer arrumar trabalho, para quem, enfim, gente, para qualquer coisa as redes sociais, para quem quer compartilhar a vida pessoal, as redes sociais, elas são maravilhosas. Então, assim, convido a vocês ter esse olhar mais atento, não só para o dia a dia, né? Às vezes a gente está almoçando, aí posta a fotinha do pratinho, posta a foto de um suco, mas assim, ter um olhar mais atento, pensar assim, poxa, eu gostaria muito de começar uma comunidade sobre referente assunto. Então, assim, dá uma olhadinha, tem esse olhar carinhoso para as redes sociais, porque eu tenho certeza que é um ponto de partida indispensável. As grandes marcas, né, bem lá atrás, porque hoje em dia já são todas no meio digital, mas todas elas que não estão no meio digital, que não se adaptou, pode ver que de alguma forma perderam muito e continuam perdendo, e é necessário assim, estar inserido ali dentro desse ambiente. Então, desafio vocês hoje a ter esse olhar e pensar assim, poxa, eu quero falar para determinadas pessoas. Eu vou criar uma comunidade. Comunidade é só uma forma, tá, gente? De ter um assunto e ter uma pessoa específica. Por exemplo, eu quero falar para alunos do 7º ano. Então, eu crio um perfil direcionado à minha linguagem, a forma que eu vou trazer essas informações, tudo direcionado para aquelas pessoas. Bom, gente, eu gostaria de agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma troca, compartilhar alguma experiência, pode levantar a mão, deixar nos comentários. Vitória? Pode falar, Vitória, Pode. fica à vontade. Oi, Josi, tudo bem? Tudo. Desde a sua primeira palestra, né, que a gente teve antes de começar o projeto, eu fiquei com um olhar muito mais atento com relação ao marketing, e principalmente no Instagram, que também é a plataforma que eu mais uso. E é engraçado como todas essas estratégias que você falou aí são usadas de maneira muito sutil e que eu acredito que não é para pessoas perceberem, né, que essas estratégias estão sendo usadas. É para ser uma coisa meio que para passar batido, para parecer que é a realidade. Aí, enquanto você estava falando, eu lembrei muito sobre uma coisa que até ficou bem falado, sobre a Boca Rosa. Eu acredito, né, que a gente está aqui com pessoas de idades mais novas, acredito que vão saber quem é. E ela é muito conhecida, né, pelo marketing dela. E aí apareceu sem querer um roteiro de stories, né, que ela tinha que seguir durante todo o dia.
E aí eu pensei, cara, quando ela pega o celular e começa a gravar, parece que é uma coisa completamente natural, parece que ela tá ali só mostrando o dia dela, mas não, é tudo cronometrado, é tudo minuciosamente pensado. E não parece que é assim. É a mesma coisa com relação aos políticos, né? Que ferramenta poderosa que a gente tem nas mãos, e principalmente eles, né? Porque tem um número enorme de seguidores, e que faz com que isso manipule, né, uma realidade, faz com que maquie, né? E muita gente que acredito que não tem noção de que essas coisas acontecem, né? Essas estratégias para pescar a atenção, para pescar o engajamento, né? E até o voto, né? Como que isso pode acontecer? E a importância, eu acho, da gente ter esse olhar atento, como você falou, é justamente sobre isso, de entender que tá ali na internet, mas às vezes não. Por que não pesquisar mais a fundo? Às vezes aquilo ali é só uma capa, né? É só uma coisa de primeira imagem, assim, que por trás tem muito mais, né? Eu acho que é a futilidade, a rapidez com que as coisas são colocadas na internet assusta um pouco, né? E eu acho que esse cuidado de pesquisar mais a fundo, de saber realmente as intenções, é essencial. Isso. Eu acompanho a Boca Rosa, né, Bianca Andrade, há muito tempo, desde quando, enfim, né, gente, vou revelar que a idade já tem muito tempo que eu acompanho. Então, a Bianca Andrade, ela tem um marketing, ela é conhecida por isso. Ela participou do Big Brother, né? E não sei se vocês lembram, mas até a roupa dela, a gente sabe que eles ficam semanas ali. Antes dela aparecer na festa com uma roupa, a equipe dela aqui fora já estava divulgando a roupa que ela ia usar, e automaticamente a menina já aparecia à noite com aquela roupa. Então, assim, marketing de milhões. Então, assim, vai por mim. Essa estratégia dela de mostrar o cronograma dela ali atrás, esse recorte, né? Vamos dizer ali que em dias comuns, que não seja de lançamento de produto, ela faça 12, 15 stories por dia. Então, assim, é um corte muito pequeno de um dia de 24 horas. Então, tudo que ela mostra, gente, e o mais absurdo, assim, que vamos dizer que, oi, nossa, é uma farsa, é tudo montado, é tudo fake a vida dela, tudo que ela tá mostrando aqui. Então, assim, por quê? Ela tá postando lá que ela queria mostrar foto com o filho dela. Então, assim, algo que até assusta. Então, assim, poxa, por que ela quer mostrar uma foto com o filho dela? Será que ela quer se conectar com pessoas, com mulheres que têm um filho? Mas, assim, a minha visão é ainda um pouquinho mais além. Pensando na Boca Rosa, que ela é a pessoa mais estrategista que eu conheço dentro do marketing e que não trabalha diretamente com marketing, anote, eu tenho quase certeza que a Bianca Andrade, né, a Boca Rosa, ela vai criar algum curso, alguma coisa voltada para o marketing digital. E isso ela já, a partir de uma publicação pequenininha, um deslize, vamos dizer, que eu acredito que nela não existe esse deslize. E eu até falei que era um deslize, né? Ficou parecendo, mas aí você falou também que essas coisas, como na internet, as coisas são pensadas, né? Não existe muito esse deslize, né? Você até falou sobre isso hoje, e eu falei que pareceu, né? Que pareceu que era sem querer. Parece que é sem querer. E quem sabe ela usa isso, essa fama toda. Vocês estão falando que a minha estratégia é boa, então vamos criar um curso aqui. Opa! Será que ela já não queria, já não tinha essa intenção ali atrás? Então, assim, a mesma coisa o político, quando ele mostra um almoço em família no domingo, aquela coisa mais maravilhosa, aquela propaganda de margarina, né, gente? Aquela mesa iluminada, aquele sol. Então, assim, com quem que ele quer se conectar? Com quem que ele quer falar? Aquele churrasco, né? O carioca, então, domingo, churrasquinho, samba. Então, assim, ele está se aproximando da comunidade, ele está querendo cada vez mais aumentar a comunidade dele de uma forma. Então, assim, tudo que a gente faz dentro das redes sociais, a gente tem que aprender com a Boca Rosa, tem que ser estratégico, tem que ter um porquê. Não adianta hoje eu acordar e falar assim, eu tenho que colocar alguma coisa na internet. Tá, vou passar esse copo com água aqui, tá bom, acabou. Não. Por que eu vou passar esse copo com água? Então, assim, sempre de forma intencional. Alguém levantou a mão? Só mais uma coisa que eu vi também, com relação ao Lula. Eu achei engraçado, eu até ri que ele postou foto do treino dele.
E daí eu entendi a mensagem que ele quis mandar, né? Porque, tipo assim, já tá velhinho, né? Aí a gente costuma pensar, pô, será que se ele é um bom candidato? Questão de saúde, debilitado e tal. E aí ele mostrou lá com todo o vigor, né? Sabe? Treinando, malhando. E como que essas coisas são direcionadas, né? A chegar até na gente. A mensagem é passada, mesmo que de maneira não explícita, né? Isso, e através dessa imagem, mesmo vamos dizer que eu não conhecesse, né, o político em si, o Lula, você falando assim, uma pessoa de terceira idade, né, uma pessoa mais velha, praticando atividade física. Olha só, ele consegue se comunicar, ele consegue um ponto de contato com pessoas mais idosas, pessoas que vão à academia, que cuidam da saúde física, ele consegue se conectar com pessoas que, deixa eu pensar, pessoas que têm uma preocupação com a sua saúde. Então, assim, são muitos pontos de contato. Então, assim, será que é de forma... E se ele fizer uma caminhada ao ar livre, gente, vou até mandar uma mensagem para ele, fazendo uma caminhada ao ar livre, você vai se conectar com uma população até que não tem condições de ir na academia, tá? Então, assim, a estratégia pode até aumentar. Então, assim, tudo. E você acha que ele postando uma foto, fazendo uma atividade física, ele se conecta mais com a sua comunidade do que postar foto em um jantar luxuoso com bebida caro? Então, assim, gente, realmente. E vocês acham que ele não faz essas coisas na casa dele? Né? Todos eles, enfim, independente de quem seja, não tem essa vida um pouquinho mais luxuosa, essas coisas mais fúteis, vamos dizer assim. Com certeza tem. Mas por que ele vai mostrar aquilo? Não tem um porquê, não tem uma conexão. O que vai conectar ele mesmo são coisas do dia a dia. A maioria dos brasileiros vão até a academia. Então, assim, é um ponto de contato muito forte. Pode falar, Joana. Gabriel e Joana. Vamos lá. Deixa a Joana aí primeiro, que eu vou tirar o meu cachorro que tá latindo aqui de fundo, só um minutinho. Não, então a gente discutindo sobre isso, né, sobre marketing político, necessariamente, e tá travando, gente, acho que travou um pouquinho, não? Tá. E aí, principalmente nesse ano de eleição, né, agora. E o quanto é importante, talvez, a gente, porque a gente tem um costume muito grande de se compatibilizar com o grupo político e talvez se fechar as informações que aquele grupo tendem a nos trazer e fornecer, né? E o quanto é importante também a gente estarmos ligados a estratégias de outros grupos políticos, né? Por exemplo, talvez seguir outros Instagrams, entender, olha, a estratégia de marketing dele não está somente fechada a estratégias de marketing que nossa opção de candidato está trazendo, né? Estou falando opção de candidato tratando de marketing político em si. E o quanto é importante também a gente estar aberto em pensar, nossa, tudo bem, compatibilizo com esse político, nossa, que legal que ele postou, mas tentar entender também um pouco aquela questão coercitiva que tem naquela postagem, naquela publicação, as ideias que vem trazendo, que a gente tende a fechar um pouco os olhos para isso e dizer, nossa, é o nosso candidato, é isso. Então, assim, entender um pouco é isso. A gente está vivendo um ano de eleição, né? Entender que o marketing político é isso, é um marketing, é uma estratégia para trazer o público, aquele público-alvo até a gente. Mas será que isso vai acontecer mesmo? E ter essa interpretação mais crítica, tanto quanto o nosso grupo, né? Que a gente está ali, vive, a informação que chega até a gente, como outros grupos também, que a gente tendia a se bloquear, né? Isso, e uma coisa, Joana, que a gente, né, tá importante trazer, não sei se vocês lembram, na última eleição para presidente, que o nosso presidente atual, ele foi praticamente eleito através das redes sociais. Então, assim, foi criada uma imagem ali muito forte. Então, começou nos grupos de WhatsApp, então a gente sabe ali que foi um negócio, e ele se defendeu, se falou que é verdade, gente, quem vai dizer que é mentira? Se eu tô falando aqui para vocês que eu gosto de ler todos os dias, eu tô mostrando isso em recortes de 1 minuto das minhas 24 horas, quem vai dizer que isso não é verdade? Não tem como. Então, assim, o nosso último presidente, ele foi eleito através das redes sociais. Então, assim, podem esperar que esse ano, sem dúvida alguma, os outros aprenderam a estratégia, né, gente? Então, assim, pode esperar que vem... Já começou, a verdade é essa, já começou. Então, cada vez mais vai aumentar. E vamos aí ficar de olho nas estratégias, ficar de olho no que é fake, o que não é. Será que ele usa realmente essa blusa da C&A de R$20? Ou será que ele está querendo se conectar com pessoas que usam blusas da C&A de R$20?
E uma outra coisa também que eu não posso deixar de falar, como a gente tem pessoas menores, né, de 18 anos, a importância de ter o acompanhamento nas redes sociais. Pedir permissão, autorização para os responsáveis e principalmente ter esse acompanhamento. Para por quê, gente? A gente tem muita maldade, não só nas redes sociais, mas como no mundo. Então, assim, sempre tenho a supervisão de um responsável por vocês, tá? Gabriel. Não, o que eu queria falar é muito relacionado a um evento recente que aconteceu, acho que foi antes de ontem ou ontem, que é uma questão que o próprio marketing, por nós estarmos em ano eleitoral, do governo consegue forçar senadores, por exemplo, da oposição, a votarem na proposta do governo. Aconteceu nessa semana agora, na PEC que chamaram de PEC Kamikaze, que é uma PEC que explode os gastos públicos do Brasil e que basicamente é uma PEC eleitoreira. É uma PEC para a eleição, para tentarem forçar a diminuir o preço do combustível durante o período eleitoral. Só que a oposição, que deveria votar contrária, não pode votar contrária, porque a narrativa que pode ser criada para isso é que a oposição está contra a população. Então, é uma coisa muito louca, tipo assim, o próprio marketing do governo consegue criar uma proposta que seja irrecusável, basicamente, no Congresso. E aí o próprio pessoal que é opositor em mídia social critica a própria oposição, o próprio pessoal que vota nessas pessoas criticam elas, e a massa não pode, com certeza, não vai ter sempre um conhecimento interno dessas coisas, não consegue criticar. E a segunda coisa era que tem uma coisa que acho que, não sei se é os profissionais de marketing das campanhas que estão construindo, que é essa ordem dicotômica de bem contra o mal. Eu não sei se isso sempre existiu nas eleições, que é uma coisa que está sendo construída agora muito, muito mais forte. Na eleição passada era muito aquela coisa de que era um candidato contra todos os outros, e agora está essa questão mais bem contra o mal ali. E aí tem uns que tentam incorporar o bem, tem outros que tentam incorporar o bem também, e fica nessa divisão. Eu queria saber se isso é normal em marketing eleitoral, sempre se faz isso, ou é uma questão do agora. Deixa eu só fazer um complemento rapidinho. Só fazer um complemento. Primeiro, assim, achei muito interessante, né, o alcance, né, das redes sociais, foi bem colocado aqui. E é interessante a gente parar para pensar que muitas pessoas falam, né, da pandemia, né? Olha, a pandemia foi o grande boom, né, das redes sociais, da internet, do consumo, do acesso, da inclusão digital. Mas a última eleição para presidente no Brasil foi antes da pandemia, né? Então, assim, pode ter sido boom, mas o início foi anterior. Então, assim, muitas pessoas já estão há muito tempo ligadas nisso e utilizando essa ferramenta, né, em benefício próprio. Então, assim, só para complementar, né, essa pergunta do Gabriel, né, que eu acho bastante interessante, essa briga maniqueísta, né, do bem contra o mal, e que, na verdade, acaba a eleição, eles mudam de partido, todo mundo faz churrasco dentro de casa, né? Então, assim, parece muito sincronizado, né, Gabriel? Isso parece muito ensaiado, assim. Você vê, por exemplo, aí, atualmente, Ciro Gomes e Lula, né, trocando farpas aí o tempo todo, e depois vão estar se abraçando, apertando as mãos. É política, né, gente? Assim. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, no marketing, a gente está muito, né, acostumado a entender como um processo de aproveitamento da cura, das dores das pessoas. Você vai tentar oferecer ali uma cura. Olha, eu tenho uma dificuldade de utilizar a minha câmera. Olha, eu vou te dar um aplicativo aqui que você vai aprender e vai utilizar de forma fantástica. Tal. Então, assim, eu estou curando uma dor da pessoa. Eu tenho uma dificuldade, eu estou apresentando ali a proposta de solução. Me parece, né, que, assim, eu não sei quem apropriou de quem, se o marketing apropriou da política ou a política apropriou do marketing, mas a política caminha no mesmo sentido, né? Você entende a dor que a população está tendo no momento e você oferece ali a cura. Agora, com o potencial, né, de alcance ainda maior com as estratégias e ferramentas das redes sociais, do marketing digital. Então, a minha pergunta, mais uma provocação também,
em relação assim muito à ética no marketing político, no marketing digital, né? Como fica, né, essa ética, se existe ou se não existe essa ética no marketing digital, no marketing político, de você aproveitar de uma dor de uma pessoa para você oferecer ali, né? Desde que assim, oferecimento de cura de dores não é nenhum problema, né, gente? É necessário, tem que ter, né? O problema é o que você exige em troca, né? Então, assim, o que eu estou exigindo em troca, né? Um voto, o voto da sua família, né? E a ilusão, né? A promessa e a ilusão de que, olha, se você não votar em mim, você não vai ter outra oportunidade de curar a sua dor, né? E isso é muito forte, né? Porque existem muitas pessoas que depositam a última esperança de vida nela ali, naquele processo, né? Então, queria assim, né, provocá-los também a refletir um pouco sobre isso, porque não basta, né, você virar e falar assim, não, eu sou uma pessoa engajada, né? Quando acabar esse processo, eu vou estar lá cobrando, acompanhando, né? Mas muitas pessoas vão ficar tão mal de não conseguir, né, alcançar o seu objetivo, ao ponto de não ter força suficiente para continuar lutando. E isso é muito sério, isso é muito forte, né? Então, só para complementar, né, porque você acaba, né, como o Gabriel mesmo colocou, o seguinte, falou, bom, se eu estava desejando uma coisa, lutei por ela e não consegui, pode ser que o meu lado seja o errado da história, né? E, na verdade, não, a sua estratégia que não foi eficiente, tão eficiente quanto a do outro, não é isso? Então, só provocar também, você vai falar um pouquinho sobre isso. Isso. As redes sociais, como eu falei, elas são muito visual. Tem essa questão visual. Mas existe uma coisa fora das redes sociais que nos prende muita atenção, que são histórias. Vamos lá, era uma vez, né? Então, assim, todo mundo já prende atenção e fala assim, opa, vem alguma história, a pessoa para ali, e se você contar a história de forma que prenda a atenção das pessoas, você consegue, ao final, vender uma informação. Então, assim, você conta a história que você quiser. Você levanta uma bandeira, você conta uma verdade. A sua visão vira a melhor do mundo e a do companheiro ali, do outro partido, vira mentira. Então, assim, como é que, dentro de uma política, eu, dentro do meu partido, conto uma história para a minha comunidade como muito boa, uma história muito boa, uma história convincente, tão boa, tão forte, que a oposição não consegue rebater. Então, assim, o que ela vai fazer? Não tem o que fazer, vai ter que aprovar a lei. Então, assim, essa é uma estratégia muito eficiente. A gente usar de forma intencional textos, narrativas para conquistar coisas. Então, assim, se você tem um posicionamento muito firme ali e você consegue mostrar para as pessoas e consegue convencê-las que o seu posicionamento é verdade, não tem como a oposição comprar essa briga. Não tem como. E como é que ele vai se defender? Sendo que a minha comunidade está quase convencendo a sua. Porque eu falei de forma tão bonita, né, gente? Vamos lá, os políticos. Falando de forma tão bem, tão eloquente, que, assim, impossível as pessoas não acreditarem naquela fala. E foi esse caso que o Gabriel trouxe, né? Então, assim, acaba que dentro desse cenário, como não apoiar? Então, assim, é tão verdade o que você falou que a melhor estratégia nesse momento é te apoiar, mesmo que não seja algo que eu faria em outro momento. E sim, essa questão do bem e do mal são histórias. Então, assim, realmente, será que é verdade? Será que eu posso manipular aquela informação para torná-la verdade? O que eu preciso? Eu preciso de uma boa história. É simples assim, gente. Eu preciso de uma boa história. Uma história com fatos. Uma história ali convincente. Uma boa narrativa. Gente, existe uma profissão dentro do marketing digital. Fala aí, né, para vocês que estão aí, o pessoal que está na educação básica, o pessoal que já está na faculdade. Existe uma profissão que se chama copyright dentro da internet, dentro das redes sociais. O que isso significa? São pessoas que escrevem. Escrevem o quê? Escrevem tudo. Escrevem o que o político vai falar, escrevem o que vai na legenda, escrevem o discurso de venda, escrevem tudo. Quem tem o dom da escrita
e através do texto, através da história, consegue conquistar e alcançar os seus objetivos, seja alcançar mais pessoas, seja alcançar mais vendas, tem um salário, assim, gente, maravilhoso. Isso é um dom. Então, assim, a gente precisa usar as histórias ao nosso favor e a gente precisa observar as histórias ali por trás. Por que ele está contando essa história? E se a história é boa, Gabriel, ele vence. Ele consegue ali mover muita coisa, ele consegue apoio, porque, tipo, não tem o que fazer. Eu vou dizer que é mentira? A minha história vai ser tão boa a ponto de bater de frente com a dele? Isso acontece quando a gente traz provas sociais, que aí a gente consegue mostrar ali para ele, não, isso aqui tá errado. A gente traz dados. Fala assim, olha, gente, ó, eu tô provando a minha história, ela é verdadeira, tá aqui. E nem sempre isso é possível. Porque como a gente vê aí, roubou, né? Roubou, aí vai lá e prova, ó, roubou. Ainda tem gente que fala que roubou e não consegue provar. Entende? Mas a história da pessoa é tão boa que apesar dela não ter prova, ela diz assim, tipo assim, ó, a Victoria, ela roubou tal coisa. Só que assim, a minha história foi tão boa para vocês, eu contei uma história tão envolvente, que vocês vão acreditar mesmo que eu não tenha prova. E isso mexe com a cabeça de todo mundo, porque uma boa história, uma história bem contada, ela tem um poder de alcançar e de refazer a cabeça das pessoas. Mais alguém, pessoal? Alguma questão? Algum comentário? Eu acho que alguém tinha levantado a mão, mas não está mais na fila. Era o Gui, se não me engano, mas eu não sei se ele é ainda... verdade. Mas não sei, Tá por acho que ele aí, tá querendo abaixou. falar? Pode ter sido acidente também, né? Às vezes a gente aperta sem querer, mas se quiser falar, fica à vontade, viu? Bom, então, foi um acidente? Não, tranquilo. Acidente. Então, gente, eu vou caminhar, né, para o encerramento, agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade da Josineide estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos, suas experiências, né, trazendo a sua realidade aí para o nosso curso de forma voluntária, de forma tão assim à vontade. Então, obrigado. Tá, mais uma vez, por disponibilizar um tempo para estar conosco aqui. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram bastante, né? Então, pessoal, fiquem à vontade para interagir com as pessoas, as nossas redes sociais já foram aí disponibilizadas também, tá? Esse curso é para vocês, então dialoguem, interajam, perguntem, enfim, fiquem à vontade para se manifestar da melhor forma possível. Eu vou dar um aviso aqui, importante em relação ao curso, que é o seguinte, hoje nós encerramos o primeiro ciclo do nosso curso, né, o ciclo de formação política. Então, nós tivemos a noção aqui do que é política, do que é uma campanha eleitoral, do que é um programa, uma plataforma, tudo isso. Tá? Em seguida, tivemos um pouco a noção de o que são poderes da República, como eles se manifestam, quais são as suas funções principais, tá? Como eles se separam, como convivem harmonicamente. E hoje a gente viu aqui como isso transparece aos nossos olhos. Né, como isso se relaciona com a nossa realidade, com o nosso cotidiano, né, que é por meio das ferramentas oferecidas pelo marketing. Então, o marketing na política hoje é fundamental, tá? E ele conduz praticamente todo o processo eleitoral. Tá? E a gente não está falando só de política partidária, não. A gente está falando também de política estudantil. Então, hoje, não tem mais como fazer política estudantil sem a utilização dessas redes sociais. Então, você que tem interesse em participar, e nós até estimulamos esse tipo de engajamento, tá? Aproveitem, façam um bom uso das redes sociais, tá? Construam, como tão bem foi falado aqui, a sua comunidade. Ganhe força, né, na sua instituição de ensino e comece aí, junto com a sua comunidade, a batalhar pelos direitos que vocês consideram, né, que são titulares, que vocês consideram que estão sendo violados ou até mesmo negados, tá? Então, participem, fiquem à vontade. A gente vai dar uma pausa no nosso curso agora, pelo período de recesso escolar, tá? Então, voltamos na nossa primeira sexta-feira, salvo engano, dia 5 de agosto, nossa primeira sexta-feira de agosto, do mês de agosto, ok? Com o início do nosso ciclo de formação em justiça. Tivemos um ciclo de formação em política, agora nosso ciclo é formação em justiça, ou seja,
como a justiça e o poder judiciário pode contribuir para a nossa formação enquanto líderes de política estudantil. Então, que leis nós devemos seguir, quais são aquelas que nós devemos observar mais atentamente, tá? Para poder fazer a política estudantil da forma mais correta possível. Então, continuem conosco, nós teremos aí uma pausa de 1 mês para recesso, voltem com mais forças, convoquem aí, né, liguem para os colegas que não puderam estar presentes aqui, falem para eles do que aconteceu, né, de como foi a palestra, como tudo está ocorrendo, e estejam presentes aqui conosco no nosso próximo evento, tá bom? Então, Josi, muito obrigado mais uma vez por sua participação, agradeço aí a todos os presentes, agradeço também a Vitória, a Joana, ao Gabriel, por estarem presentes aqui ajudando esse evento a acontecer. Quaisquer dúvidas, se estiverem, comentários, por favor, façam contato, estejam à disposição, e em breve a gente vai estar enviando aí o material criado tão gentilmente pela Josineide, para que vocês tenham acesso e possam relembrar alguma das suas falas aí também, tá bom? Josi, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Somente agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês, já me sinto em casa, eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, e se tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre marketing. Então, gente, foi um prazer imenso, e qualquer coisa que vocês precisarem, as meninas deixaram os meus dados ali nos comentários, podem entrar em contato, que será um enorme prazer poder ajudar. Muito obrigada, gente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá? Desejo a vocês uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço, uma boa noite.